Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje, mais uma vez, para variar, trazer um pouquinho na live, era para ser ontem, mas eu tive questões ontem de trabalho, o doutor Caivano também, e a gente está aqui com um ilustre convidado, Alexandre, não sei teu sobrenome, Alexandre? Souza? Alexandre Souza, quase não tem homônimo, né? Não, não, Quase, nenhum. quase não tem homônimo. Eu costumo soletrar meu sobrenome para ficar mais fácil. O Alexandre, ele trabalha com seguros, tá? É corretor de seguro voltado à área condominial. Então, hoje a gente vai falar da importância do seguro para o condomínio, tá? Não é o seguro do morador do condomínio, não, não. É o seguro para o condomínio. Seguro responsabilidade civil, etc, tá? Exato. E ele é especialista no tema. Quem vai falar sobre isso hoje é ele. Boa tarde a todos que estão vendo ao vivo. Por enquanto tem uma pessoa, só duas agora. E depois quem vai ver gravado o Bom vídeo, dia, a maior Paulo. parte das pessoas, tá? Bom dia, bom dia. É bom dia, boa tarde, boa noite, né? E Isso aí. outro dia um cara até falou assim, não, dá oi, né? Porque você dá oi, fica neutro, né? Não é? Pode. O cara tá vendo à noite, tá vendo. Né, De você não sabe. madrugada, tá sem sono, tá assistindo lá o Papini e o Caivano. E fora que assim, você não sabe que país o cara tá vendo, né? Eu já tive cara vendo da Austrália, Pois é. então você não sabe de onde o cara tá vendo. Mas então, Legal. olá a todos, geral, tá? Vamos começar. Alexandre Souza, fala um pouquinho do teu trabalho, tá? Você estava falando pra gente agora no in-off, fala no aberto, um pouquinho do que você faz. Perfeito. Bom dia a todos, né? Em primeiro lugar, agradeço muito a vocês pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo, que muito me interessa, né? Na verdade, eu sou sócio corretor responsável da Riparo Corretora de Seguros. Eu venho desse ramo de condomínio há quase 30 anos, né? Porque eu trabalhei muito tempo com administração e desde a formação como corretor de seguros, que eu abri minha própria corretora, eu iniciei, na verdade, com edificação, com condomínios, né? E aí, Tá. eu fui atrás de cursos tanto de Secov quanto em seguro focado a isso. E, graças a Deus, foi o que eu realmente eu foquei. Então, eu trabalho com todos os ramos de seguro, tenho outros especialistas em outras áreas, né? Mas condomínio é isso. Legal, legal. E assim, quer falar alguma coisa, Caivano? Fazer alguma interseção? Não, na verdade, eu estou só respondendo Bom aqui dia, uma mensagem Antônio Rocha. urgente, que é como você falou, né? Não para, então só para avisar o cliente. Na verdade, o nosso intuito, né? O intuito da live hoje, Paulo, era a gente tratar de seguros, né? Semana passada a gente falou de garagem e surgiu aquela dúvida, por isso a ideia de trazer o Alexandre até para nos ajudar, para trazer ao nosso viewer aí uma informação de qualidade, né? Embasada agora no aspecto técnico de seguro, que a gente comentou o que aconteceria, né? O limite da responsabilidade do condomínio, o Alexandre pode responder para a gente, o limite da responsabilidade do condomínio quando há, por exemplo, uma avaria no veículo do condômino, Alexandre. Então, um exemplo aí, vamos só separar. Não vou falar de abalroamento, que até você me citou de uma cliente sua, que entrando numa garagem de condomínio, perdeu o controle do veículo e abalrou outros 3, né? Vamos falar no sentido de o condomínio ter causado algum dano. Exemplo, um cano que estoura e danifica a pintura, ou um portão que abaixa repentinamente, ou na condução do porteiro e danifica o veículo. Qual é o limite da responsabilidade quando você faz os seguros para o síndico, né? O que você sugere? E aí aproveita para dar a dica para um síndico ou para um advogado que auxilia o síndico em condomínio. Bacana essa pergunta, Claudio. Inclusive, hoje, a primeira notícia foi um portão que acertou um veículo, tá? E existem várias situações aí, tá? Um cano entra dentro de uma responsabilidade civil, que pode danificar o veículo, aborroamento esquece, o morador tem que resolver entre eles, salvo exista manobrista do condomínio, tá? E quanto a portão, é o que mais acontece. Ou falha lá a fotocélula, o portão baixa antes da hora, algum tipo de erro no equipamento mesmo que acaba atingindo o carro, tá? Ou o porteiro, foi o que aconteceu hoje. O porteiro, infelizmente, apertou o botãozinho e desceu em cima do carro do morador. Na maioria das vezes, não faz grandes danos, tá? Porém,
É incrível. A primeira coisa que a pessoa faz quando o portão atinge é o medo, ela faz ela acelerar. Ou seja, pegou o capu, ela acelera, leva o para-brisa, o teto, a tampa traseira. Estou cansado de ver isso. E isso entraria o quê? Dentro da responsabilidade civil de portões automáticos na apólice de seguro. Cobertura muito importante, tá? Eu já tive dano de R$300, eu já tive dano de 15 mil. Que pegou a porta de um veículo importado, um Volvo, e só a porta custa R$10.000. Só para vocês terem a ideia de como pode ser um prejuízo enorme. Tem prédios que pode atingir um carrinho simples, popular, pode atingir uma Ferrari. Então, é um cuidado que tem que ter. Muito síndico não quer, mas meu portão tem fotocélula, não precisa. Tudo apresenta defeito, tudo que é eletrônico. Então, eu realmente não confio. Tá? Então, você falou uma coisa engraçada. Então, você indica que ele... E é engraçado, né? Desculpa, Paulo, fala aí. E é engraçado, porque se a pessoa vai mandar arrumar com o dinheiro dela, ela procura orçamento, mas quando é o seguro que está pagando, ela faz questão de trocar com peça original. Ela vai levar na concessionária, só aqui, eu não quero outro, mas existe uma obrigatoriedade de apresentar no mínimo 2, né? Então a pessoa é obrigada a fazer no mínimo 2 orçamentos. Não, mas assim E isso é um requisito da apólice, ou seja, ele está... como é que você chama isso? Essa cobertura, ela não é obrigatória, ela não é inerente ao seguro em si. São requisitos que você vai lançando e sugerindo para que o síndico tome cuidado, é isso? Exatamente. Hoje a cobertura é considerada, né, Claudio, porque eu acho que não é muito bem resolvida essa questão do seguro, porque é interpretação, porque fala obrigatoriedade do seguro. Então, a maioria interpreta que é a cobertura básica, que é incêndio, raio, explosão, em alguns casos, queda de aeronave, que é uma destruição total se acontecer, né? Mas nós temos mais 15, até 20 outras coberturas auxiliares, como essa da responsabilidade civil do portão. E é importantíssimo. Eu tenho uma questão, porque o seguro, Alexandre, ele é sempre ligado ao valor que você segura. Você segura um valor X, você segura um valor específico. Daí tem uma dúvida sobre a questão de carro, já que você está falando em carro, em veículo, né? Porque não é incomum em São Paulo, e acaba sendo mais comum ainda, por exemplo, numa cidade como Rio de Janeiro, tá? Certo. Porque o carioca é um povo que vive muito de aparência, muito mais que o paulista, tá? Que assim, você pega apartamentos da ordem de R$300 mil, R$400 mil. Eu já tive um apartamento num prédio mais ou menos simples no Morumbi, até era do blackzinho bonitinho, mas é um prédio simples. R$300 mil o apartamento, e na garagem era bastante comum um volume grande de veículos mais caros que o apartamento. Perfeito. Tá? Perto da casa dos meus pais, o Canindé, tem um sujeito que tem uma Lamborghini. Porque assim, porque normalmente você imagina o seguinte, o meu prédio, assim, 90% dos carros da garagem do meu prédio custam até 30%. Não, nem isso. Acho que tem uma Porsche Cayenne 0 km no meu prédio, e o resto é todo carro. O mais caro são carros da ordem de 40 a 160 mil reais. 90% Perfeito. É isso. Mas quando você pega prédio mais barato, é comum. O cara quer mais molecão, tal, e quer comprar um carrão, e em detrimento do apartamento que mora. Como é que fica? Você é corretor de seguro, você vendeu um seguro para um prédio, em tese, simples, e você deve ter bastante caso assim, e cai o portão em cima de uma Lamborghini, cujo aerofólio traseiro custa 140 mil reais, que é feito em fibra de carbono, etc. Como é que se resolve essa questão? Tem alguma forma de você limitar? Porque, assim, são duas questões. A seguradora é simples. Olha, eu segurei o valor X. Se passou do valor X, azar de vocês. Mas tem alguma forma de você limitar o condomínio, você garantir o condomínio? Daí é para o Caivana a pergunta. Pegar e falar, olha, você colocar numa assembleia, amiguinho, se você quer ter uma Lamborghini, talvez esse prédio não seja indicado para você. Perfeito. Tá? Existe alguma forma de você limitar essa responsabilidade civil? Lembra a nossa conversa, antes até do Alexandre responder, Alexandre, só um minuto, assim, lembra aquela nossa conversa na semana passada, e até você sugeriu
a questão de segurança, né, Paulo? Você disse assim, mas então se entrar alguém numa unidade autônoma, o condomínio teria obrigatoriedade de, com o seu seguro, suprir aquela demanda daquele condomínio, e aí a gente chegou à conclusão juntos que vai estar distrito a culpa ou não de quem liberou a entrada, né? Ou seja, se de repente o porteiro facilitou, tem toda uma questão, então a gente não entrou nessa, para não criar uma celeuma ainda maior. Mas o que eu entendo nesse sentido da tua pergunta em relação a carro? Primeiro de tudo, uma pessoa que tem um carro num valor desse, ele vai ter o próprio seguro. Eu entendo que, para suprir a demanda daquela comunidade, você possa sim colocar um limite, né? Impor um limite de seguro, de cobertura de seguro para a garagem, para outros eventos como esse dos veículos que a gente está falando. Porque você vai levar pelo ser humano médio, né, Paulo? Pela unidade autônoma média, vamos chamar assim. Você não vai fazer uma cobertura específica porque no seu condomínio tem uma pessoa. Senão a gente vai voltar naquele caso de 2 ou 3 semanas atrás, se eu não estiver enganado, que a gente falou, é proibido pet, não é proibido pet. Nós vamos começar a invadir a privacidade de cada condômino. Não, só fazer uma observação antes do Alexandre responder. Só fazer uma observação antes do Alexandre responder, porque eu aprendi isso com alguns clientes, tá? Alguns clientes, gente muito endinheirada que eu atendi algumas vezes. Não é incomum que pessoas que têm carros desse nível não tenham seguro. O prêmio é muito alto, a franquia é muito alta, e você vai ter questão, isso o Alexandre pode falar melhor que eu. Segurador é o seguinte, quando você bate um carro que custa mais de R$500 mil, a seguradora vai buscar pelo no ovo para não pagar a indenização. Mentira, Alexandre? Mentira. Boa parte. Se você der motivo... Se der motivo... Não, eu já advoguei em caso. Esse caso foi até famoso. Foi um rapaz que bateu uma Ferrari, ele morreu, inclusive, quem entrou com a ação foi o irmão dele, a 260 por hora na rodovia dos Bandeirantes. A Ferrari decolou. O carro literalmente decolou mesmo. Pegou um vento por baixo e o carro virou um avião por alguns momentos. Obviamente, quando o carro caiu, ele morreu, né? Não sobrou nada do carro nem dele. E a justificativa da seguradora para não pagar aquele seguro era que ele estava acima do limite de velocidade. Realmente, você compra uma Ferrari para andar a 120 por hora. Você compra para andar a 120 por hora na estrada, né? Porque não é a coisa mais normal do mundo, né? Você pegar uma Ferrari e andar 120 por hora, você vai arrebentar o carro, o motor vai superaquecer, né? Tipo, não é nem feito para isso. Então, assim... Por favor, desculpa interromper, você me informa depois em off qual é essa companhia de seguro, viu? Preciso saber. Tá. Eu excluí o cadastro dela. Olha, eu não conheço nenhuma boa. A menos pior que eu conheço, tá? A menos pior que eu conheço, por incrível que pareça, é o Santander. Das que eu judicialmente me deparei, tá? Tem uma delas que eu posso falar, que o que eu vou falar é público, é a Porto Seguro. A Porto Seguro é a pior para mim. É a pior. Mas, sei lá, você trabalha com ela, então eu não quero te colocar aqui em saia justa, tá? Se você trabalha, mas a Porto Seguro, para mim, trabalho com várias, são 15, né? A Porto Seguro não é pior no nível, assim, muito pior. Desculpa, agora te abri um parênteses, tem que falar disso daí, que eu ainda quero preparar um documentário para o canal, ou escrever um livro sobre esse tema. Nos anos 2004, 2005, a Porto Seguro acusava seus segurados de cometer fraude, de vender os carros do Paraguai quando o cara era roubado, para não pagar a indenização. Ela fez isso. Tem que provar, né? Existe. Mas ela fez isso. E esse caso foi abafado na mídia. Você conversa com alguém sobre isso hoje, nem sei se você lembra, Caivano, desse caso. Eu não lembro disso. Foi totalmente abafado na mídia esse caso.
E eu sou antenado, hein? Os dois acho que sabem que eu sou bastante antenado. Eu não foi totalmente abafado na mídia nesse caso. No primeiro livro que eu publiquei, que é uma coletânea de artigos jurídicos que eu escrevia para o site da UOL, tá? Eu até falo, acho que tem uns 4 ou 5 artigos que eu falo desse caso. E foram vários casos, mas vários, tá? Teve advogado preso, diretor da Porto Seguro preso, é assim, coisa feia. Foi coisa feia. Que no Brasil... E olha, confesso que eu não lembro de ler nada. De tão abafado que esse caso da mídia foi. É assim, você descobria se você procurasse com lupa, sabe? Uhum. Procurando com lupa, você achava. Então, tem denúncia de várias, de muitas coisinhas. Assim, como isso eu nunca vi. Como esse caso da Porto. Assim, vamos lá, vai. Eu gosto de um capítulo dos Simpsons, né? Que o Bill Gates ele vai comprar uma empresa de informática do Romer. E daí o Romer tá tudo feliz, fala, pô, o Bill Gates vem aqui e tal, eu vou ficar milionário. E daí o Bill Gates vira pro Romer e fala, Romer, eu posso fechar a tua empresa? Ah, pode. Daí ele manda os capangas dele destruírem a empresa do Romer. Daí o Bill Gates olha pro Romer, eu sei, né? Você acha mesmo que eu fiquei milionário assinando cheques? Tá. A gente sabe que a função da seguradora, até porque se a seguradora também não fizer um certo crivo, também vai existir fraude. A gente sabe disso, que também vai existir fraude. Claro. Muito. Né? Vai ter o cara que vai bater o carro, que vai ligar pro amigo para falar, isso olha... só acontece na Rússia, Paulo, aqui no Brasil não. Vai ligar pro amigo e falar, pô, dá para colocar o meu carro embaixo do caminhão da tua empresa? E eu pago a franquia? Isso. Né? A gente sabe disso também, não sejamos inocentes de achar que esse tipo de coisa não acontece. Eu já estive no Mário Guimarães, já por causa de cliente, eu sei muito bem como que é. Deixa eu falar, não acontece só na Rússia não, tá? Desculpa abrir esse parêntese, Caivano, não acontece só na Rússia não. Brincando, obviamente. Não, deixa eu falar. Né? Não sou do Brasil também, não. Que se atiram sobre os carros e tal. Não, tem um golpe nos Estados Unidos que um cliente meu sofreu, que é comum esse golpe, é comum. Esse meu cliente tem uma Mercedes SLR McLaren nos Estados Unidos. Ele estava andando, um sujeito com um Corolla, mas um Corolla nos Estados Unidos é um Uno Mille. É um Uno Mille, né? Sem opcional nenhum ainda. É o carro mais simples que tem. Um sujeito com o Corolla pegou e enfiou o pé no freio do carro para forçar uma colisão traseira. Só que, assim, a Mercedes SL McLaren tem um freio de disco desse tamanho nas 4 rodas, né? Encostou. Mas mesmo assim encostou a frente da Mercedes na traseira do Corolla. E ele falou que já desceu o americano que era ocupante do Corolla. Ai, minha coluna, não vou poder trabalhar, tal. Quando chegou a gente de seguros, foi na hora um acordo, mas na hora, tipo maquininha de red shop. Olha, é mais barato, e o cara virou, a gente sabe que é golpe, mas é mais barato a gente pagar para ele agora $60 mil do que o custo de um processo judicial. Exato. $70 mil? Não sei se foi 60 ou 70 mil. Porque assim, o custo do processo judicial nos Estados Unidos, para quem perde, é muito alto. Acaba sendo muito alto. Não é como aqui. Então, assim, para a seguradora, pegou, tá bom, você aceita, grava, o cara faz uma assinatura digital ali, pronto. Já deu homologação, né? E lá eles têm uma coisa que não existe no Brasil, infelizmente, que é, querendo ou não, eu sei porque eu tô assessorando um parente meu numa questão de família, o único acordo que vale alguma coisa no Brasil é o acordo assinado judicialmente. Digam o que quiserem, meus amigos que trabalham com arbitragem, mediação, conciliação, tá? Qualquer acordo que você faça sem a assinatura de um juiz é passível, com uma chance de pelo menos uns 20% dele ser anulado. Tá? Então, assim, isso é um fato. Agora, só você tem um sistema legal que assinou o acordo, tchau, meu amigo, tchau, esquece, tá? Bom, desculpa, abri um parêntese muito grande, não estou te deixando falar, Alexandre. Vamos voltar para o tema.
como é que a gente resolve esse problema do carro que ele deu o exemplo, Alexandre, de que ultrapassa demais o valor contratado do seguro, por exemplo? Como é que ficaria essa questão do ponto de vista prático aí da seguradora? Pois é, cara, e isso é um problema. Por quê? Um sinistro, eu acredito, vocês são advogados, acho que é mais fácil senhores responder. Mas não dá para limitar um condômino, se ele mora num apartamento de um dormitório ou de 10, a ter um Fusca ou ter uma Ferrari. Eu acho que isso é impossível, né? Uhum. Aí existe a questão que eu entendo que é risco. Por quê? O cara tem uma Lamborghini, perfeito. Hoje ele tem, amanhã ele pode não ter. Tá? Ou ele pode até melhorar, passar para um carro de 1 milhão para 3. Como que a gente vai fazer? Então, nós temos duas opções aí. Ou é responsabilidade civil de portões automáticos, que é no caso de atingir essa Lamborghini, e temos também o roubo e furto, que pode acontecer dentro do condomínio, que trata-se do RC garagista. Ou seja, nós precisaríamos ter um RC de portões aí de 1 milhão e um garagista para roubo e furto de 3, por causa que ela vale 3. Vocês já imaginaram o preço, tá? O custo então, disso para o condomínio? Imaginou o preço disso, o custo disso para o condomínio? É complicado. Então, eu acredito, eu vou muito pelo mínimo. Igual ele falou, o carro mais caro lá é 150 mil. Poxa, vamos fazer uma cobertura em cima disso. O que eu acho. Porque se eu falar para o síndico, vamos fazer uma cobertura de 3 milhões, só essa cobertura vai custar 7 mil. Ele vai achar, desculpa, mas a maioria acha o quê? Que o corretor quer enfiar um valor desse aí para aumentar o prêmio do seguro. É o que eu ouço demais. Eu já fui, inclusive, ofendido com esse tipo de insinuação. E não é porque o risco existe. Existe. É complicadíssimo isso daí. Quanto ao que vocês colocaram, o dono do carro, mas o dono tem seguro. Talvez. Eu tenho casos, já ouvi casos, né? Ainda bem não foi na minha corretora, mas em toda apólice de seguro tem uma cláusula chamada subrogação de direitos. Ou seja, a partir do momento que você, que a sua companhia de seguro do seu automóvel te indeniza, ela vai procurar a indenização em cima, ela vai processar o causador. E o condomínio pode ser culpado, sim. Isso, né, depende de juiz, óbvio, de uma decisão, de um entendimento, mas eu já vi juiz condenar condomínio, né? E essa cláusula é um problema que poucos conhecem nessa área aqui, e realmente ela complica a vida do condomínio, tá? Então, ainda que o cara não tenha seguro, o morador, ele não tem seguro, ele pode entrar com uma ação também atrás de pleitear isso do condomínio, essa indenização. Não, claro. Então, é uma questão aí judicial, né, e acho que vocês podem falar melhor, mas eu já vi acontecer de ter que indenizar, tá? Muita gente entende. Não, é que teve uma decisão de um juiz que ele entendeu. A partir do momento que o condomínio tem câmeras, portaria, cobra tudo isso de um morador, ele é responsável pela guarda daquele bem. Eu entendo exatamente isso assim. Numa sentença, eu entendo assim. Tá? Você está pagando. Mas o conceito de condomínio é exatamente esse, né? Exatamente. Sim, mas eu queria só pontuar naquele momento que eu fiz a resposta, que a gente deveria tomar pela média, acaba sendo exatamente essa dificuldade que ele acabou de comentar, né? O síndico, ali no 1348, o inciso 9 do artigo do Código Civil, ele tem o dever de fazer o seguro para a edificação. E é como você falou, Alexandre, colocou muito bem. Você tem uma série de outros RCs lá, né, de outras coberturas que você pode indicar. Então, na verdade, a gente vai ter uma responsabilização também, nesse caso, do síndico, se ele escolher contratar X, Y ou Z. Porque ele não tem essa obrigatoriedade de colocar isso em discussão numa assembleia, a não ser no caso hipotético que o Paulo acabou de colocar, de alguém, tem uma Lamborghini e ele sugere que isso seja colocado em votação numa assembleia para a cobertura ser aumentada no caso de risco de automóveis. Mas ele é um só, né, Paulo?
Para você pedir uma assembleia sobre determinado tema, você precisa de 1/4 dos moradores. Então nós vamos entrar em conflitos de direitos, né? Agora, fazer uma observação, para falar a verdade, eu nunca vi uma questão como essa, eu estou agora imaginando um exemplo, tá? Claro, mas é bom a gente fazer um. Mas eu vou imaginar um exemplo também. Você tem uma outra questão aí que é o seguinte: quando o corretor de seguro vai no prédio fazer um orçamento do seguro que é ideal para aquele prédio, também é importante, porque assim, é uma relação de consumo. É uma relação de consumo entre o prédio e a seguradora. É uma relação de consumo, tá? Seria importante, e mesmo que não seja de consumo, o Código Civil também, ele cria um microsistema de proteção de direitos dos vulneráveis, dos hipossuficientes, e o condomínio é hipossuficiente à relação seguradora, que assim, seria importante assim, ó, o corretor virar para o condomínio e falar, olha, eu recomendo para esse prédio um seguro com tal franquia, com tal valor, que cubra tal valor. E, eventualmente, o síndico vai falar, não, mas vai ficar caro demais, a gente quer assinar uma coisa menor. Então, coloca no contrato, discriminadamente, que a orientação do corretor, do segurador, lhe foi oferecido um seguro X, e você quis comprar um seguro 80% mais barato que X, 20% de X. Porque daí, assim, estou falando de uma coisa concreta, tá? Não é incomum. E é engraçado que, assim, quando você pega... É claro, quando você vai pegar o Alexandre sabe melhor que a gente, o Cláudio sabe melhor que eu também. Mas quando você pega apartamentos numa faixa... Claro, quando você pega um apartamento numa faixa de preço muito alta, isso já não acontece mais. Mas quando você pega um apartamento na classe média, não é incomum você descobrir uma garagem mais cara com veículo reais do que no prédio. Eu vejo isso pelo prédio que eu moro, tá? A construtora, a Company, ela fez o prédio que eu moro e fez um prédio da metade do tamanho do meu, ao lado do meu prédio. A garagem mais cara é do apartamento mais barato. Inclusive, tem um cara que tem uma Ferrari daquele apartamento. Daí, voltando, o prédio do Morumbi que eu falei, que é um apartamento que vale 300 mil reais. Olha, eu tive um apartamento nesse prédio. Eu consegui vender por 260 mil reais e, assim, eu agradeci, rezei, fui na igreja, sabe? Eu tive um apartamento nesse prédio. É um apartamento que vale 260 mil reais e, sério, com certeza aquela garagem, os carros daquela garagem são mais caros, são mais valiosos que a somatória dos apartamentos. Indiscutivelmente, tá? Eu quero que o Alexandre diga sobre isso também, Paulo, mas eu vou te responder assim, da parte prática, né? Você falou daquela questão de repente, o próprio corretor colocar por escrito, olha, te ofereci isso, acabamos fechando nisso. Mas na prática, o que vai acontecer, e por isso que eu quis falar antes do Alexandre, ele pode depois falar se é assim de fato, o que vai acontecer? Vão fazer cotações de seguros, né? O síndico vai fazer cotação com 2, 3 corretores, e aquele que der o valor mais baixo vai acabar fechando. Sim! O problema está, na verdade, no critério a ser utilizado para você contratar esse seguro. Muito mais do que a preocupação. Por isso que a minha resposta, de novo, aí não estou tentando me justificar, não. Por isso que, na verdade, quando eu dei a resposta de que será levado ali mais ou menos pela média, é porque o síndico, seja um síndico que já está se reelegendo, ou seja um novo síndico, ele vai olhar os orçamentos de anos anteriores para se balizar para uma nova escolha de uma cotação de seguro. Mas é assim ou não é, Alexandre? Não, só antes da resposta do Alexandre, o que eu falo aqui, deu uma travada no Alexandre, em mim e no Caivano. Mas o que eu falo aqui, Caivano, Alexandre, o Alexandre travou agora. Deixa eu só de voltar, porque eu vi o que eu tô falando. Não, tô de volta. O que eu falo aqui, assim, é mais para o Alexandre até, para o corretor de seguros, do que para o condômino. Porque se eu sou advogado e cai uma questão dessa na minha mão, o meu argumento é muito simples. Olha, o Alexandre foi no prédio e ele recomendou aquela apólice. E eu confiei no técnico.
Exato. Agora, se a apólice é muito menor do que o necessário, a culpa é minha, tá? Então, assim, essa recomendação que eu dou de colocar no papel, tá? Discriminado, é muito mais para o corretor de seguros do que para o condomínio em si. Tá? Porque Exato. o condomínio vai falar. E se não tivesse muito desenhado, o juiz vai olhar e falar: como é que o síndico vai adivinhar? A não ser que seja um preço muito gritante e tal, mas assim. Então é muito mais pro. E assim, e daí eu volto ao ponto. Uma coisa é o prédio vizinho do meu prédio que tem uma Ferrari, ok. Tudo bem, você tem um carro ali muito mais caro. Mas agora o prédio do Morumbi que eu estou citando, só é assim: 10% dos carros da garagem são carros compatíveis. Não. Eu diria que assim, 10% dos carros da garagem são compatíveis com o preço do apartamento. O resto, todos eles, sabe? É caro de 400 mil reais para cima. 90% então do condomínio. E isso é bastante comum, o Alexandre sabe disso. Então, assim, essa dica dúvida. aí é para os corretores, não é para os condomínios, não. Tá? E são pouquíssimos corretores que tomam esse cuidado. Viu? 99% dos meus seguros, eu faço tudo por escrito. Eu, todo ano, quando eu mando para o síndico, acabei de mandar um aqui, falei, olha, senhor tal, eu estou te mandando o que nós temos hoje, mas, igual, por exemplo, nós temos muito problema com ruptura de tubulações. Então, eu falei para ele, olha, só tem 30 mil, eu preciso que ponha 100, pelo menos. Por quê? Essa ruptura de tubulações, se ela é uma cobertura, por exemplo, que é a única que paga elevador, se for dano com água. Então, eu fui explicando. Então, todo ano eu explico, daí eu mando lá. Olha, o senhor tem isso hoje, te custa 1.000. Eu estou te mandando essa sugestão de melhorias em algumas coberturas que te custa 1.500. Ele responde, não, mantenha o que eu tenho. Esse e-mail eu guardo. É uma forma de eu estar realmente me protegendo. É um procedimento meu, né? É só um e-mail. Põe isso no contrato de seguro. Não consigo. A companhia não permite. Ela põe um avisinho lá, declara que foi oferecido outras coberturas, que foi explicado e tal, mas é uma coisa meio absurda, que não existe. 99% dos clientes não lê ou não tem tempo. Eu tenho clientes idosos que nem e-mail. Então, eu passo por situações difíceis, tá? Voltando só ao a tão sonhada Lamborghini, eu queria te dizer que é o seguinte, um bom exemplo é o seguro de automóvel, para simplificar, tá? O seguro de automóvel é um ótimo exemplo. A cobertura de responsabilidade civil de automóvel. Você fala, poxa, quanto que é de terceiros que é o legal eu colocar? Poxa, na minha apólice pessoal, ponho 400 mil. É suficiente? É um valor alto. 90% dos clientes quer 50, 60, 70. Muitas vezes eu coloco 100, 150 e nem comunico, porque senão ele quer economizar 20 reais, né? Então, às vezes, eu nem comunico. Então, 400 mil é uma cobertura boa? Mas quem me garante que eu não vou bater nessa Lamborghini? E esses 400 mil não vai valer? Então, a mesma coisa serve para o RC garagista dentro da apólice de condomínio. É muito difícil mensurar o exato prejuízo, é quase impossível, né? Eu posso avisar o síndico, olha, o senhor tem uma Lamborghini aí, em vez de 100 mil de RC garagista, 200 mil, vamos colocar 1,5 milhão? Eu vou sugerir, mas até hoje eu não peguei nenhum que aceitasse. Que é muito alto. Tá. Né? É muito alto. Tem algumas coberturas. Você quer saber qual cobertura que é mais importante na sua apólice de seguro? A hora que você pegar o orçamento, vê o custo de cada cobertura. As que têm custo alto é a que mais dá sinistro. Aí você já sabe a importância dela. É um jeito simples de entender o problema. De entender. Tem uma outra questão que a gente vê muito acontecer em prédio, ainda vê acontecer em prédio. Caiu uma vez na minha mão, a gente ganhou ação judicial. Tem prédio que simplesmente não garante moto estacionada. Você já viu isso? Muito. Isso é uma das maiores polêmicas, é um problema que eu tenho. A maioria das apólices, elas pagam sim. A maioria das apólices, elas pagam moto. O problema é a exigência para pagamento dessa moto. Por quê? Para pagamento de motocicleta, bicicleta, seja o que for,
existe a obrigatoriedade de ou você ter um espaço fechado com cadeadinho, uma gaiola, uma portinhola lá, que ele fique, todas as motos fiquem isoladas, fechadas a corrente cadeado. Ou argolas no chão, ou aquelas barras de ferro que você põe o pneu da moto, né, a roda da moto encostada, passa cadeado nessas argolas, nessas barras, prendendo a moto. Ah, mas o condomínio deixou a moto livre, sem proteção, sem nada? Não paga. Só paga se cumprir essa obrigatoriedade. Isso é uma coisa que poucos sabem, a maioria dos prédios não tem essas argolas, é uma cobertura... No meu prédio não tem. Mas não paga. No meu prédio não tem. Eu também não. Não paga. Não paga porque está previsto em exclusões. Se você puder me mandar um paper até curtinho sobre isso, eu agradeço para mandar para o meu síndico, tá? Mando. Meu prédio não tem. Eu vou te falar, eu trabalho com 4 companhias que eu confio muito em seguro. Todas elas é a mesma regra, tá? Pode ser que exista outras que eu não trabalho, né? Porque a gente também, eu separo muito companhia por ramo. Então, dependendo do ramo de seguro, eu foco mais em uma, mais em outra. Expertise, né? E moto você vai ter outra coisa também. Moto, como, sei lá, ainda mais quando você pega no prédio de classe média alta, quem tem moto tem por um prazer, né? Então, assim, como o nosso amigo Guilherme, a moto dele custa mais caro que o carro dele. Sim. Tá? Então não é incomum. O sujeito que tem uma moto, quase sempre, o cara que tem moto, não vou falar que é quase sempre, mas é bastante comum você ter o cara que tem um carro de 50 mil reais e uma moto de 100. Uhum. Exato. Né? E nesse caso, Alexandre, você costuma, quando você vai fazer uma cotação, é muito difícil, né? Acredito que seja muito difícil. A cada cotação que você receba, você ir lá em loco fazer uma vistoria. Mas você pede algum tipo de sei lá, de foto, de avaliação prévia, se você não conhece o condomínio, ou você toma um cuidado de ir até lá, até mesmo para, de repente, essa orientação que você acabou de dar para a moto, que é super relevante para não só para os nossos colegas que estão nos assistindo, mas para eventuais síndicos, né? Esse caso da moto é uma coisa que eu passei a fazer de uns 4 anos para cá, sou muito sincero, eu não informava isso ao síndico, mas começou a dar problema, né? Então eu passei toda a coisa, você fala, olha, o senhor deve tomar cuidado com isso, moto tem que estar... O prédio onde eu moro, eu já falei isso para o ex-síndico, para a síndica atual, para o que está para vir, não adianta, ninguém coloca. Eu já falei, o dia que entrar um ladrão, levar, não terá cobertura, tenho isso por escrito, tudo bonitinho, né? E eu oriento. Okay. Não são... A maioria dos condomínios que eu faço seguro, eu conheço, pessoalmente. Alguns não. Por quê? Muito síndico me procura de última hora, não dá tempo, e a gente depende única e exclusivamente da vistoria. Por fotos, eu tomo cuidado de entrar em Google Maps, de ver fachada, de ver algumas coisinhas, peço foto às vezes quando dá, né, para me tirar dúvida, eu sou muito chato com pergunta, tem síndico que fica até aborrecido, faço muita pergunta, detalhes, marca disso, marca daquilo, tem gerador, não tem, aí eu vou assim por diante. Veículos, o porte de veículos, eu pergunto muito essas coisinhas, né? Desculpa. Então, a maioria, eu conheço já os condomínios, não tem necessidade de ir lá todo ano, não tem nada, a vistoria da companhia é feita todo ano, cada 2 anos, mas muitos é coisa urgente, me liga uma administradora e fala, Alexandre, o corretor que fazia seguro do prédio desapareceu, e agora? Eu falo, não, te ajudar, mas eu não tenho tempo de fazer tudo isso, nem sempre dá tempo, tá? Tem síndico que não quer nem atender, o cara fala, não, é assim, assado, faz aí, pronto. Eu tenho algumas coisas que eu fico de calça curta, é complicado. São poucos, mas tem. Tá, eu queria fazer mais uma pergunta, Alexandre, que é uma dúvida que bastante gente tem hoje, e comunica com alguns vídeos que a gente já fez aqui no canal, que a gente está chegando no final. Deixa eu pedir uma coisa, antes de mais nada. Manda para o Caivano o teu WhatsApp para mim, tá? Para eu ter teu WhatsApp também. Gostei dessa conversa. E a gente está trabalhando com uma questão de condomínio também, talvez seja interessante a gente estreitar esse laço, mas além disso, site, canal de YouTube, eu vou colocar na descrição do vídeo, tá? Então, me fala como é que você quer que o cliente te ache, que eu vou colocar na descrição do vídeo. Pô, o cara viu o vídeo, gostou de você, pô, quero procurar o Alexandre, ele vai ter como te achar, entendeu?
Perfeito. Ele vai ter como te achar. Vou colocar na descrição do vídeo depois. Fazer a pergunta agora, Pet, tá? Eu sei que é um acidente muito comum, eu já deparei com algumas ações sobre isso. Você falou de célula fotoelétrica, e é uma grande tragédia. Não sei se existe algum tipo de previsão securitária para isso, não sei se tem algum tipo de previsão securitária para isso, mas isso cai na justiça. O sujeito vai com o cachorrinho passear, a porta do elevador fecha na coleira, a coleira de um lado, o cachorro do outro, o cachorro mora enforcado. Meu Deus. Já lidou com alguma situação parecida? Não. E essa resposta eu vou ficar devendo. Eu vou checar. Pergunta para um veterinário que isso acontece, mas assim, veterinário eu sei, eu não tem muito vídeo. Eu não peguei nenhum caso. Eu já peguei casos de pessoas, né, se machucarem em porta de elevador. Eu tenho um caso que é coisa inacreditável, que é um extintor de incêndio de 10 litros que caiu e amputou 2 dedos de uma moradora. Ou seja, eu vejo de tudo, mas com animal eu não tenho nenhum problema ainda. Mas eu volto com essa resposta, eu fico te devendo. Tá? Prefiro não falar. Existe a questão de animal também, que é o animal que morde criança, etc. Sim. Mas daí são regras de convivência do condomínio. O que eu acho importante para você que é prestador de serviços, mesmo que isso eventualmente afaste algum cliente, qualquer condição, qualquer risco que o condomínio resolva assumir e não queira contratar seguro daquilo, seja informado no contrato. Olha, recomendo que contrate isso daqui também, com uma letra desse tamanho, sabe? Para ninguém falar para você depois, puxa vida, mas eu contratei e não quiseram honrar. É assim, eu não sei até que ponto que é verdade ou não, tá? Pulando para outra área, eu advoguei uma vez para uma empresa que tinha o seguro garantia mecânica, já viu isso, né? Era uma empresa de locação de helicópteros, né? E daí tinha uma peça do helicóptero MV Agusta que controlava o fluxo de combustível para as turbinas. Era um negócio desse tamanho, feito de platina, que custava mais de R$200 mil a peça. Um negócio desse tamanho mesmo. E a seguradora queria que o cliente comprasse uma peça recondicionada, não uma peça nova. Mas a peça recondicionada tinha laudo, sabe? Olha, vai funcionar tão bem quanto, não vai... Assim, só se recondiciona a peça de máquina aeronáutica se realmente tiver condição de recondicionar. Não é que nem motor de carro, se dá para dar um jeitinho, tudo bem. Não. Só vai recondicionar a peça aeronáutica se der mesmo para recondicionar. Mas ficou de boca. A seguradora perdeu a ação porque, assim, eventualmente teve uma conversa entre um sócio da empresa e o corretor de seguros, de que pode, eventualmente, usar a peça recondicionada, se for homologada pela aeronáutica e tal. Pode. Não estava no papel, o juiz pegou e falou, não, amigo, vai colocar a peça original mesmo. Colocar a peça original mesmo. Então, assim, qualquer dúvida daí, eu tô falando assim, para você que é o corretor de seguro, mesmo que eventualmente você faz, porque esse é o grande dilema, né, do vendedor. Todos nós somos vendedores, eu, você, o Caivano, né? Sim. O grande dilema é esse. Serviço, né? Será que eu não vou colocar medo no cliente e vou perder o serviço? O nosso grande dilema eu não tenho é esse, esse medo. Eu também não tenho esse medo. Eu também não tenho esse medo. Nem o Caivano tem, mas o grande dilema acaba sendo esse, às vezes. Ainda mais, sei lá, tua empresa é pequena, mas aquele cara tem aquela empresa que tem 200 funcionários, que é uma máquina que não pode parar de girar dinheiro, né? Essas grandes administradoras de condomínio da vida, por exemplo. Então, assim, acaba sendo meio complicado, mas é importante deixar isso bem claro para o cliente. Bom, alguma consideração final, Alexandre, Caivano, que a gente está indo para 45 minutos de live, nossa regra é meia hora aqui. Não, agradecer de novo, né, a oportunidade de participar aí no teu canal. A gente tem feito toda semana, é o que você falou no começo, às vezes não dá para ser sempre na segunda-feira. Alexandre, você já está convidado para outras, tá? Agradeço. Essa necessidade de comer diariamente, né, Paulo? Então, para comer, precisa comprar comida, precisa ganhar dinheiro. Então, às vezes acaba não dando para a gente cumprir, mas a nossa meta é
a gente quer trazer informação de qualidade, então agradecer aí a audiência ao vivo. Antônio Rocha TV, Roberto Cruz. Continuar convidando. Tá legal? Obrigado, Alexandre, pela tua presença. Eu que agradeço a oportunidade. E tô aí, precisando. Não esquece de mandar para o Caivano todos os seus dados, eu vou colocar na descrição do vídeo. Se você quiser divulgar o seu WhatsApp, eu divulgo o seu WhatsApp também, tá? Sem ônus algum, tal. Eu até ia falar antes, eu só lembrei agora, desculpa, tá? Mas pode mandar assim que eu coloco com prazer. Site, LinkedIn, o que você quiser, tá? Eu copio e colo já na descrição. Beleza, meus amigos? Perfeito. Bom, meus amigos, chegamos ao final de mais uma. Peço desculpa porque essa live tinha que ter sido feita ontem, tá? E ontem eu acabei tendo problemas com o cliente que apareceu aqui de última hora, tal. Então, nossa vida acaba sendo assim, né? A gente tem que trabalhar para comer, para sustentar e não dá para... A gente tem que eleger prioridades, como todo mundo na vida, tá bom? Meus amigos, grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu! Obrigado!